No seu evangelho, o apóstolo João, o discípulo João, apresenta o Senhor Jesus de uma maneira veemente. No primeiro capítulo de João, nós vemos a descrição de Jesus, quem era Jesus. E semelhantemente à descrição de Gênesis 1, falando de Deus o Pai, diz assim: no princípio criou Deus, no princípio. E agora então João usa a mesma frase, no princípio. Vamos ver João capítulo 1, inicialmente os versos 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, João está utilizando a palavra verbo. E quando a gente vê o verbo, irmãos, verbo o que é? Verbo é uma palavra que indica ação. Não é uma palavra estática, mas é uma palavra dinâmica. No princípio era o verbo. João afirma que Jesus existia desde o princípio. Jesus era pré-existente. Jesus era divino, Jesus estava com Deus e no princípio ele era Deus, o Verbo era Deus. Mas ainda, irmãos, ele é o Criador de todas as coisas. Sendo Jesus o Criador de todas as coisas, irmãos, ao vir aqui a essa terra agora, ele veio para mostrar quem é o Senhor Deus, mostrar a divindade. Lembram, falamos, o mundo estava totalmente alheio à divindade. Mas na plenitude dos tempos o Senhor Jesus veio para mostrar quem era Deus. Mas ainda, irmãos, veja agora o verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens. O Senhor Jesus veio para iluminar aos homens. No verso óreo da nossa lição, a gente diz o seguinte, que ele era a luz para a iluminação do conhecimento da glória. Jesus veio iluminar-nos acerca da divindade, acerca de Deus. Mas somente para alguns iniciados, somente para alguns seres humanos especiais é que Jesus veio fazer isso? Não, irmãos, vamos ver verso 9. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. A obra de Jesus, irmãos, é uma obra universal, assim como a obra criadora de Jesus foi uma obra universal, uma obra para todo mundo, totalmente abrangente. A obra de Jesus de restauração, a obra de Jesus de salvação, de recuperação do ser humano, de esclarecimento, iluminação do ser humano com relação a Deus, é também uma obra universal. Universal para todos os homens. Dessa forma, então, irmãos, ele revela a Deus, ele revelou a Deus e continua revelando a Deus à medida que a gente vai estudando a vida e a obra de Jesus. Veja o verso ainda de João, capítulo 1, versos 14 e verso 18. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 18, veja que importante esse verso 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava continuamente desde o princípio, desde a criação, ao lado do Pai, é quem revela quem é Deus, o Pai. Quando nós vemos ainda no capítulo 14 agora de João, Jesus está falando para os discípulos acerca da sua vinda. E os discípulos estão fazendo perguntas, e Tomé faz uma pergunta também a Jesus. Veja lá, capítulo 14 de João, verso 6. Jesus respondendo para Tomé, porque Tomé diz assim, nós não sabemos para onde vai, como é que vamos saber o caminho? E Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Esse está no verso 6. Ninguém vem ao Pai, ninguém conhece a Deus, se não chegar a Deus e conhecê-lo através do Senhor Jesus Cristo. Veja lá, irmãos, ainda o verso 14, o verso 9 ainda de 14, Jesus no mesmo contexto, respondendo aos discípulos, e agora ele responde para Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem vê ao Pai, vê a mim. Como dizes, mostra-nos o Pai. E nós, irmãos, há quanto tempo estamos andando com Jesus? Há quanto tempo nos denominamos cristãos? Eu penso, irmãos, que eu me denomino cristão, se eu considerar desde os meus 10 anos de idade, até menos quando eu já frequentava a igreja, eu estou há mais de 60 anos dizendo que sou cristão. Será que eu estou esses 60 anos andando com Jesus, como Filipe? Há quantos anos anda comigo, Filipe, e você ainda não sabe como é o Pai? Há quantos anos nós estamos na igreja, irmão? Será que nós sabemos como é o Pai? Será que nós temos convicção de como é Deus? Porque, irmão, se nós estamos na igreja todo esse tempo e ainda não sabemos como é o Pai, ainda temos dúvidas como é o Pai, alguma coisa não está bem. Nós devemos estudar a Bíblia, irmãos, estudar a vida de Jesus para saber como é o Pai. A senhora White tem um texto que ela diz que se nós dedicássemos 1 hora por dia para pensar na vida de Jesus, especialmente nos últimos momentos da sua vida, a nossa experiência cristã seria totalmente diferente. Como é que temos conhecido Jesus, irmãos? Temos conhecido Jesus simplesmente como alguém que nos deu bons conselhos, deu bons conselhos para a humanidade? Ou temos conhecido Jesus, como diz o texto lá de Filipenses, um Deus que se esvaziou e veio a esse mundo morrer para salvar cada um de nós? Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter o desejo de estudar a vida de Jesus, para conhecer a Jesus e para conhecer a Deus o Pai, um Deus que nos ama. Quando nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ver que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor e ama cada um de nós.